Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui. Um encontro absolutamente improvável. Acho que em 30 anos é a primeira vez que nós nos encontramos. O Ernesto me deu a primeira oportunidade na imprensa do Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, me contratou. Eu fiquei uma semana fazendo curso de computador. Quando cheguei na redação para começar a trabalhar, aí o chefe de reportagem, o Fontes, perguntou: quem é você? Falei: Otávio Guedes. O que você quer? Eu falei: trabalhar. Falei: quem te contratou? Aí eu enchi a boca, né? Ernesto Rodrigues, era o editor do Caderno Cidade. Ele falou: cara, ele foi embora uma semana. Aí eu não entendia. Ele falou: cara, teu nome tá nem aqui na pauta. Então eu passei o primeiro dia me humilhando para dizer que eu estava ali. Mas vamos lá, vamos fazer do que importa, que é o livro, e vamos abrir. Assim, você fez 2 biografias de CPFs, Avelange e Sena. E agora é uma biografia, eu achei genial isso, é uma biografia de CNPJ. É verdade. Como é que... E chamar de biografia também eu acho muito legal, né? Sim. Chamar de biografia. Então eu queria que você explicasse como é que acendeu essa luz. Bom, tem 2 experiências que eu acho importante falar aqui sobre por que eu cheguei no livro da Globo e por que o modelo deste livro é o que é, tem a ver com as 2 experiências que eu tive, falando rapidamente. No caso do Ayrton Senna, eu tive um problema com a família. Resumindo, é o seguinte: eu contei uma história que a família não queria que eu contasse. E nessa época estava em vigor aquela legislação que a ministra Carmen Lúcia acabou com ela. Do Cala a Boca já morreu. A gente ficava igualzinho em Coreia do Norte, né? Assim, do ponto de vista em que qualquer família podia embargar, sem ter que explicar nada, podia embargar livros e tal. E foi um drama isso. E o fato foi o seguinte: aí eu falei, fiquei muito traumatizado com essa questão da autorização. A biografia do Avelange foi outro problema, porque eu aceitei fazer algo que acabou sendo muito problemático. Embora eu também tenha muito orgulho dessa biografia, mas eu aceitei mostrar os originais para ele. Foi combinado. Foi combinado. Aceitei, mas falei o seguinte: o senhor vai ler, eu vou ouvir o senhor, mas todas as observações que o senhor fizer, eu vou levar em conta, mas a palavra final sobre o texto vai ser minha. Ele falou: ok, que jeitão dele. Ok, tá bom. Aí acontece o seguinte: no meio da história, ele começou, ele ficou furioso com o livro, e aí eu tive 11 reuniões que foram dramáticas para ler junto com ele, e ele lendo os originais. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu falei: doutor, eu tentando. Bom, o que me ensinou isso? Eu nunca mais faria nenhum livro em que eu tivesse que mostrar os originais para a pessoa biografada ou a família biografada. Aí a minha ideia foi o seguinte: eu cheguei e mandei um e-mail, que é uma espécie de documento, fundador desse livro. Não fundador do livro, porque o livro é meu, o livro não é da Globo. O livro, assim, mas assim, é o diferencial, que é o acesso a mais de 400 entrevistas do Memória Globo, que faz a diferença. O diferencial que faz a diferença. Explica o que é a Memória Globo. O Memória Globo, para quem não sabe, é um banco de imagens no qual a TV Globo registra a memória de todos os veículos do Grupo Globo, não só da TV Globo, e através do qual, de entrevistas que são feitas, tem vários aqui que deram entrevistas, que eu estou vendo aqui, né? Vocês podem testemunhar isso. Baseada na história sua na TV Globo, essa equipe começa a perguntar tudo, e aí eu tenho que dizer que o comportamento da equipe é muito profissional nas transcrições que eu recebi, nas mais de 400 transcrições. Por quê? Porque os entrevistadores perguntam tudo que perguntar. Por exemplo, no meu caso, eu não fui entrevistado porque eu fui demitido, e demitido não dava entrevista para o Memória Globo. Mas se eu tivesse sido demitido, se eu não tivesse sido demitido, eles iam saber que eu estava como estava na redação da TV Globo no dia da edição do debate do Lula e do Collor. Então eles perguntariam para mim, como eu sei, por exemplo, que perguntaram para a Sônia Pompeu, que está aqui, como é que foi o Proconsult, certo? E aí eu mandei um e-mail para ele e falei: olha, Roberto, eu queria fazer... Eu tive contato em função de trabalhos internos da TV Globo, que eu fiz para a Globo,
eu tive contato com um tesouro que vocês têm, que é o Memória Globo, e eu queria fazer uma biografia independente da Globo, queria ter acesso independente e restrito ao conteúdo das transcrições do Memória Globo, e meu compromisso com vocês é de ser o profissional que vocês conhecem desde quando eu comecei a trabalhar no Globo, em 1980. Entendeu? E aí ele falou, ó, vou ver aqui e tal, e cumpriu a praxe com os irmãos, consultou o João Roberto e o Zé Roberto, e, para minha surpresa, no dia seguinte já, ele disse, não, achamos que tudo bem, você pode procurar Silvia Fiuza. E, a partir desse dia, eu comecei a receber as transcrições todas e comecei a passar para os arquivos. E foram 5 anos, já escreveu esse que está aí, esse aqui vai até as diretas já. 8.4. E, veja bem, não é um livro sobre jornalismo não só, tá? Ele é sobre dramaturgia, sobre esporte, sobre a área comercial, que é muito ignorada e teve um papel fundamental na história da TV Globo. E tem histórias boas, histórias do mundo da publicidade, de patrocínio, crises, por exemplo, como uma que eu vou contar no segundo volume, que é uma crise do Bradesco com a Globo por causa de uma série que a Globo estava exibindo, o Bradesco era patrocinador, entendeu? Então, quer dizer, aí a partir daí, esse livro, o segundo está pronto, o segundo vai de 85 até 98, e o terceiro, que eu estou escrevendo, nesse momento, parei de escrever hoje no meio da tarde para vir para cá, vai de 98 até os dias atuais. Eu li o primeiro volume e não é uma história institucional. Então, eu discordo que eu discordo de você, porque assim, não é a biografia da Globo, é a nossa biografia, porque você vai lendo e aquilo faz parte da vida de todo mundo, né? A novela, Telecat Montilla, você até discorda, você diz que aquilo era encenação, acho um absurdo você dizer isso. Pô, destruiu o Ted Boy Marino, Mongol, pô, pelo amor de Deus, isso aí, fake news não vale. Mas assim, então você se vê ali, você... Pô, lembra do teu avô, do programa que você assistia com seu avô, por isso que é muito bacana. Tem uma memória afetiva grande ali. E aí que eu pergunto, quer dizer, muita informação é bom para repórter, péssimo para editor. Tinha um repórter que ele chegava na mesa, ele jogava assim um camalhaço de papel, pum, veja esse dossiê aí. Eu falei, tá, mas qual é a notícia? Leia. Eu falei, cara, não posso ler 5.000 páginas. Não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Eu falei, sim, mas onde está a notícia? Tá aqui. Para editor é ruim. Então, muita notícia, muita informação. Bom, como é que você peneirou? Muitas vezes eu passei uma manhã inteira na frente de um parágrafo. Assim, como é que eu vou transformar isso aqui em algo que seja interessante? Qual o interesse disso? Eu misturei a minha experiência de jornal, revista e de televisão, né? de televisão, é importante isso, para dizer o seguinte, eu aprendi a escrever algo para você não vai parar de ler não, cara. Você vai continuar a ler, que eu vou pegar aqui no seu saco, desculpa, e você vai ler essa porra, entendeu? Também quer? Essa tipo de compromisso que eu me impus. Mas assim, em escrevendo, eu faço questão de não julgar, não perder o foco, de pegar a pessoa pela emoção e também pegando assim de que novela que teve algo que mereça ser contado, entendeu? Que cobertura do jornalismo que mereça um episódio, entendeu? E por aí vai. Então o critério é terrível, assim, se você pensar que a base disso é um arquivo de Excel com 18.000. Pois é. E isso aqui é até pouco. Quer dizer, isso aqui é um enxuto. Agora, o início é um projeto fracassado. É um projeto, né, difícil decolar, que as pessoas têm a imagem que lançou, já era líder e sucesso absoluto no primeiro dia. Queria que você falasse. E quando é que vira essa chave? Quando é que... Não tem uma data certa, mas assim, uma coisa que esse livro acho que ajuda a colocar tudo no lugar certo é a quantidade de premissas erradas e de lendas que existem sobre o início da TV Globo. Para começar, existe uma ideia de que era assim, o Roberto Marinho era a favor da ditadura, era amigo dos militares, veio o dinheiro dos americanos e ela começou e a Globo virou isso por causa disso. Isso é um absurdo completo. Tá? Primeiro porque o Roberto Marinho foi apenas um dos empresários que deram apoio para a ditadura, foram beneficiados pela ditadura. Tá? E talvez a diferença tenha sido a capacidade que ele teve de aproveitar
isso da maneira implacável como ele aproveitou, da maneira pragmática, um capitalista genuíno, dos pés à cabeça. Então, quer dizer, isso, em sendo assim, ele enfrentou a divisão da própria família, os irmãos não quiseram entrar embarcar na Globo com ele. Ele enfrentou o maior inimigo que alguém podia ter no Brasil naquela época, chamado Carlos Lacerda, que se sentiu traído porque o Roberto Marinho não quis apoiá-lo quando ele tentou ser candidato depois do golpe. Para 65, isso. Né? Então, você imagina o Lacerda com a verve dele. Então, o Lacerda, o João Calmon e a Tupi transformaram a CPI, como nas CPIs dos dias atuais, num teatro, certo? Num teatro no qual o gancho foi um contrato efetivamente uma pedalada, que foi mesmo, uma pedalada jurídica. Foi ilegal mesmo a parceria entre o Time Life e a Globo, que permitiu que a Globo recebesse alguns milhões de dólares que a colocaram numa posição de vantagem, porque no entorno da concorrência, a Tupi estava caindo aos pedaços, assim, demorando para fundar, um Titanic que demorou para fundar, mas completamente já a caminho do fim. A TV Excelsior foi uma espécie de Correio da Manhã, foi a TV que foi destruída pela ditadura, assim como a Paner do Brasil. Quer dizer, teve algumas empresas que sucumbiram depois da ditadura. Então, era um cenário em que também a Globo tinha como crescer. Mas até conquistar, o que o livro mostra isso, tanto na área de dramaturgia, na área comercial e na disputa de audiência, até conquistar a liderança foram 5 anos. E com um detalhe importante também, que as pessoas tendem a achar que os americanos ficaram em pânico, eles não demoraram muito para começar a brigar muito com o Roberto Marinho, porque eles estavam sendo colocados viraram o assunto da CPI, estavam sendo chamados de tudo. O Roberto Marinho, o Brasil numa inflação galopante, o Roberto Marinho começou a atrasar as promissórias para pagar o empréstimo que ele conseguiu, e o que todo mundo acha o que muita gente acha que foi aquela parceria diabólica entre americanos, aquilo ali foi uma dor de cabeça tal, que chegou a um ponto tal que os americanos falaram: a gente quer vender. Então, a história não é essa coisa, essa lenda de poder, sabe, monolítico, e, sabe, foi muito... Não é simples, né? Não é... Agora, é evidente que tem tudo que se diz sobre o alinhamento da Globo com a ditadura está aqui. Tá? Inclusive, tem uma coisa que todo mundo que está lendo o livro está ficando impressionado, que é um cidadão chamado Coronel Edgardo Erickson, que ele tinha um nome de fantasia, um cara de fantasia na Globo de Brasília, e ele ficava na redação da TV Globo. Ele tinha um programa cujo nome já dizia tudo, que era Ordem do Dia, que era uma espécie de quase que um release diário da ditadura, que ele lia, que era transmitido em Brasília depois do Jornal Nacional. E que o Roberto Marinho deixou ele lá e ele chegava e botava a pistola dele na bancada para ler, né? E quem conta isso é a Marilena Chiarelli, que os veteranos aqui lembram dela, que ela ficava... Eles todos na redação ficavam chocados com a arrogância dele, que ele vinha e botava o revólver, vamos gravar aí e tal. E botava o olho, ficava vendo o que os repórteres estavam escrevendo nas Olivetti, não tinha computador nessa época. Então, quer dizer, tem isso também, tem essa presença. E tem outro tipo de militar também, que foi muito importante da Globo, que são os militares engenheiros, que deram essa qualidade técnica que a TV Globo, desde o início, conseguiu. Pois é. São dois tipos de militar que frequentou. Queria pegar esse gancho da qualidade, porque é uma TV popular. Se não fosse, mas com um padrão de qualidade. Então, teve ali, por exemplo, um temor, os Trapalhões estavam incomodando muito o Fantástico. E aí eu achei interessante o medo do Didi ir para a Globo e ser depois escanteado. E não foi. Pois é, queria que você contasse assim... Não, essa história é emblemática também de outra lenda que existe, que a Globo foi desde o início. Não. O Fantástico,
poucos anos depois de ser fundado, de se estrear e tal, começou a ter a decolagem dele. Todo mundo que trabalha em televisão sabe disso. É importante você decolar um programa bem na audiência. Então, uma coisa é você subir assim, feito na ponte aérea aqui do Santos Dumont, outra coisa é subir assim, feito num galeão, entendeu? Porque, e o que estava acontecendo? O programa dos Trapalhões, no início da noite de domingo, estava derrubando a Globo, estava atrapalhando a decolagem da audiência da Globo. E foi quando o Boni se viu obrigado a contratar. E ele fez isso, mas o temor do Renato era de que ele seria posto para fora. Mas aí o sucesso dos Trapalhões deixou essa hipótese completamente descartada. Entendeu? Uhum. Então, isso é outra prova também que, embora hegemônica, desde o começo, a Globo também tomou muitos sustos, tomou muita dor de cabeça. Mais para frente um pouco, isso vai estar no volume 2, como o próprio Uchoa, que está aqui, vai lembrar, a surra que a Globo tomou da Manchete no carnaval do Sambódromo, em 82, entendeu? 84, perdão. E também depois, Pantanal, então, Pantanal é assim, Pantanal vai estar no 3º volume, e Pantanal foi, sim, um terremoto na Globo toda, em todas as áreas. Por quê? Porque ali não foi um episódio, foi uma novela que, no coração do horário nobre, começou a derrubar a Globo. Entendeu? Uhum. Então acho que o livro mostra muito que é uma história real, entendeu? Que eu ouso dizer que as histórias, os bastidores que estão nesse livro, são muito mais saborosos que as lendas imensas, das muitas lendas que existem na TV Globo, entendeu? Novela não me interessa, caso especial, eu quero ver jornalista, quero ver consulta, quero ver direto já, quero ver. Pode ver. Existe uma instituição nacional que é o né? Que alguma coisa é muito importante para a tua vida, e escuta isso. Sim. Que é muito importante. E eu não sabia, quer dizer, eu que estou inferindo isso, que foi numa enchente, a de 66 não tinha essa vinheta, mas sim, foi aí que a Globo experimentou essa entra de cabeça na notícia. Sim. Dá um tempo na dramaturgia, que isso também é importante. Se tem um marco, não da conquista da audiência, da hegemonia, até porque, como o livro mostra, não teve nenhum momento em que a Globo teve o monopólio. Eu conto o dia em que a Globo teve o monopólio. Um dia, não vou contar para quem, não vou revelar tudo não, para todo mundo comprar o livro. Se não há uma data muito clara sobre quando a Globo, para ser um marco da virada da Globo, na audiência, a data da relevância da Globo, do surgimento da Globo, foram as enchentes de 66. Porque ali foi a grande sacada do Walter Clark de mandar as pessoas usarem, inclusive, as câmeras de estúdio, botar ali na Rua de Botânico e ficar transmitindo, fazendo uma cobertura ao vivo. E uma outra coisa sensacional, que é uma cascata, que quem trabalhou na Globo, quem trabalha na Globo, sabe que tinha atrás ali do prédio do Jardim Botânico, e essa cascata era uma espécie de pluviômetro, assim, a quantidade de água que caía, dava para você ter uma ideia se estava enchendo a lagoa, não, a Zona Sul, não. Então, quer dizer, então botaram uma câmera virada para essa cachoeira, é por isso que chama a cascata do Walter, né, que é o nome do episódio. Aí é maravilhosa essa história, e aí a população do Rio começou a ficar ligada, porque foram vários dias de chuva, não foi uma chuva só aquela de arrebentar, mas foi uma semana, sei lá, de chuva. E aí o que aconteceu? A Carioca começou, tem uma televisão aí que está mostrando como é que está a chuva e tal. E aí começou, aí a Globo emendou uma campanha para ajudar os desabrigados e tal. E aí, tem uma tal de TV Globo. Aí foi assim que começou. Isso um ano depois, mais ou menos, da fundação, da entrada em operação da emissora. Então, acho que foi isso. Foi o primeiro plantão, vamos dizer assim. Agora, me surpreendeu como é que eram mambembes as primeiras novelas, né? Sim, e aí, o que você contasse alguns casos aqui, tem uns casos muito saborosos, assim, Tem um que é exemplar, que é a novela, não vou lembrar o nome da novela agora, mas é uma novela que tinha uma cena em que, pretensamente, os personagens estavam em alto mar, no meio da tormenta, né? Então, na verdade, aquilo foi gravado no terraço da TV Globo ali, e os caras jogando balde
nos caras no barco, entendeu? E aí estava aparentemente tudo bem, filmado, gravando, aí gravou, o nego joga o balde lá e tal, de repente, não sei o que, devia ter algum diálogo e tal, mas de repente o João Rodrigues, que é até homônimo do meu filho, um editor muito engraçado, experiente, do início, ele inclusive está no Telecat, conta aquela história do tempo da luta, né? Bom, o João vira e falou, para. Perguntou para o diretor, passa Fusca em alto mar? Como assim, passa Fusca? Pô, escuta aqui, pô. Ali na rua João Matos, ali do lado da Globo, passou um Fusca daqueles com escapamento aberto. Arrebentou com a cena em alto mar. Entendeu? Então era isso. Tem outra cena muito engraçada do Carlos Alberto e a mulher dele, a Iona Magalhães, em que era uma cena em que a ideia era mostrar que ela estava enfrentando um incêndio. Então, ela estava numa posição aqui. O que eles fizeram? Eles botaram algo para pegar fogo aqui e a câmera atirando daqui. Então, dava a impressão de que a Ioná estava no meio do fogo. Entendeu? Só que o cara usou um combustível errado e explodiu literalmente o negócio. E o Carlos Alberto, que tinha que entrar em cena com o cavalo dele, pegar ela e levar, estavam correndo. E quem salvou a pobre da Ana Magalhães foi um cara do estúdio lá, um câmera lá, pegou ela. Então é inacreditável o grau de assim, e era no terraço, né? No terraço. E os vizinhos, queria que você contasse, teve uma novela que os vizinhos... Sim, teve uma novela que o vizinho começa, para com essa porra aí! Jogava água no meio da cena. E não tinha como falar silêncio no estúdio. Né? E aí tiveram que mudar. Então, a própria missa, a famosa missa do domingo, que era uma exigência do Roberto Marinho, que todo domingo era religioso. Foi o único programa que nunca saiu do ar da Globo. Né? A própria missa, uma vez... começaram a cantar muito alto lá, para com essa porra aí! Tiveram que passar para o estúdio. Então teve de tudo. Agora, você falou da fita, que a história também é deliciosa, do Telecat, né? Isso é demais. Né? Essa história do Telecat até é Sangue de Groselha, né? Que é o nome do episódio. É inacreditável, porque assim, o que aconteceu? Eram lutas completamente fake, né? Em que todo mundo se lembra, que é mais velho, lembra dos personagens, o Ted Boy Marino, como é que chama aquele, o Paraguai, o Tigre Paraguaio, e por aí vai. Eles fingiam que estavam lutando. Agora, o que ajudava muito era a péssima textura, a péssima qualidade das imagens, entendeu? Isso não resistiria hoje, a televisão digital hoje. Você não tem como, né? Então essa péssima imagem não permitia que você visse, por exemplo, que tinha lá a bisnaguinha de groselha no canto, para o cara passar e aparecer, estava todo ensanguentado, entendeu? E o mais incrível disso é que o Tércio de Lima, talvez os mais antigos lembrem dele, era o narrador da luta. Então era o seguinte, a luta tinha que durar, não era o tempo em que os contendores aguentaria. Tinha que durar o tamanho da fita quadruplex, que a Globo dá, aquelas fitonas. Então esse João Rodrigues, que eu citei agora há pouco, ele era o editor que ficava acompanhando a gravação e aí a fita começava a chegar no final e a luta não acabava. Então ele era um desespero danado. Ele falou, tem que acabar essa luta, porque não dava para tirar a fita, botar outra e botar... Aí já era, né? Então esse tipo de improviso, agora, foi um sucesso. Todo mundo que tem alguma idade aí lembra de como é que isso era... E aí eu faço... E uma coisa também, até aproveitando a deixa, Otávio, uma coisa que eu procurei fazer no livro, e acho que é só ler para perceber, eu sempre procuro referenciais da atualidade ou de outros momentos da Globo para contar uma história. Por exemplo, nesse caso, eu comparei com o UFC, que a Globo comprou, entendeu? Mostrando que aí era sangue de verdade, entendeu? Quer dizer, para que a pessoa, em vários momentos, eu, ao contar um episódio do jornalismo, da dramaturgia, ou da própria interna da Globo, eu sempre fiz questão de fazer isso compreensível para alguém que tem menos 30 anos do que eu, entendeu? E que vai entender com as referências da Globo de hoje, entendeu? E do Brasil de hoje. Né? A gente já deu uma passadinha. Eu falo muito de Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro apareceu várias vezes nesse livro.
E não muito bem na foto, claro, eu vou dizendo, tá? Fala. Dramaturgia, jornalismo e esporte. Queria que você contasse como é que é uma dos pilares, né? O esporte, a Globo demorou para entrar no esporte. Demorou. E no começo foi muita coisa importada. O próprio Luciano do Vale dizia, pô, ninguém aguenta mais aquelas corridas americanas, daquele Dale Earnhardt, aquele circuito oval. Ninguém aguentava. E os americanos também gostavam de fazer umas disputas, tipo corrida para levar tronco de árvore, aquelas coisas, né? E até isso entrava no esporte espetacular. Entendeu? Olimpíada do Faustão, né? Depois, exatamente. E aí a Copa de 70, por exemplo, foi um pool. Foi um pool em que a imagem era a mesma e cada emissora mandou o seu locutor, seu narrador e seus comentaristas, né? E uma coisa muito precária também, né? O fato é o seguinte: enquanto a Globo não colocou o esporte na grade de programação, ela perdeu, quer dizer, não é que ela perdeu, ela demorou. E tem outro detalhe também, que isso vai ficar claro no livro mais para frente, que é uma coisa que repercutiu muito no futuro da TV Globo, que é o seguinte: o esporte nasceu como uma espécie de uma sucursal do jornalismo. E em outras televisões do mundo não é assim, entendeu? E isso acabou gerando contradições que só surgiram já quando os contratos de transmissão eram bilionários, virou um grande negócio na emissora, e quando começou a ficar complicado se administrar o que o jornalista tem que fazer numa partida de futebol e o que a emissora tem que fazer para mostrar o espetáculo do futebol. Entendeu? Então, essa origem tem a ver com uma coisa até que eu acho que é quase romântica. É que o Armando Nogueira, o primeiro diretor de jornalismo da TV Globo, era um apaixonado por futebol. Entendeu? Copa do Mundo eles faziam as crônicas dele, né? E tal, exatamente. E então isso aí marcou muito a história do esporte. Então você teve 70, 78 foi uma Copa no meio de uma ditadura, que foi complicadíssimo fazer a Copa. Nos relatos do Memória Globo, você não vê nenhum repórter satisfeito, lembrando com satisfação de algum momento, sabe? Porque estava todo mundo sabendo que ali perto estava a famosa Escola da Armada, gente morrendo, torturada e a Copa rolando. A primeira Copa em que a Globo, de certa maneira, mostrou que queria fazer esporte direito já, nem era um contrato muito valioso, foi 82. E aí foi o seguinte, montaram uma Copa que virou atração no centro de imprensa. As pessoas pintavam as ruas com... E assim, ficou um espetáculo, estúdio, tudo, o tamanho da equipe, e aí nós ficamos pelo caminho, né? E foi um drama. Quem participou dessa cobertura lembra que foi assim, a equipe da TV Globo ficou como se fosse morrido alguém, entendeu? Porque foi a primeira grande cobertura num modelo de cobertura que depois... Aí virou o modelo mesmo. E aí vieram as Copas de 86 no México, que foi uma Copa também complicada, que a Globo teve que praticamente alugar uma TV mexicana, porque o comitê, os organizadores mexicanos da TV mexicana não estavam dando conta da transmissão. E aí, finalmente, depois a gente teve 90, mas a 90 foi durante o plano Collor. E aí foi um sofrimento também, foi pouca gente e tal. E aí, em 94, começou o tipo de cobertura que permanece até hoje. Né? Até hoje, né? E quando é que a Globo mantém, assim, aquela grade que é novela, Jornal Nacional, que é a fórmula da vitória? Esse sanduíche foi inventado, e está até hoje, que é novela das 7, Jornal Nacional, novela das 8. Só que agora é novela das 7, JN e novela das 9. Né? Quer dizer, mas assim... E o JN também ficou maior e tal, que eu acho também é outra coisa para se discutir. Eu acho que não é um tamanho que, para o tipo de TV aberta que... Né? E tem uma história maravilhosa que eu conto no livro, que não é... que diz tudo. Que uma vez o Cid Moreira estava andando num shopping aqui no Rio, e aí uma senhora ficou falando, com licença, o senhor trabalha no Jornal Nacional, né? Ele falou, sim, que jeitão do Cid, né? Sim, trabalho. O senhor é o Sérgio Chapelin, né? Ele falou, não, sou o Cid. Mas eu queria pedir um favor, será que você pode fazer um favor para a gente? Eu falei assim, ele falou, pode, o que você quer?
será que dá para você ler as notícias um pouco mais rápido? Aí eu disse, não, mas por quê? Não, porque aí começa logo a novela. Quer dizer, essa situação cômica mostra muito o poder dessa fórmula, né? Esse modelo nunca foi abandonado. Ele até hoje ele é crucial. Ele concentra, talvez, eu estou chutando um pouco aqui agora, mas ele talvez concentre 75%, 80% da verba publicitária. Quer dizer, entre o começo da 7 e o final da novela. Depois entra a chamada segundo horário, né? E que já é menos competitivo, e é menos verba, menos audiência também, né? Mas é fundamental, e é outra explicação para o sucesso da TV Globo. Então, para encerrar, uma pergunta: o que vem pela frente? Como é que você conseguiu dividir como é que foi a divisão? É hegemonia, concorrência e a metamorfose, né? Eu acho que fica muito claro, esses 3 períodos, eles deixam muito claro o tipo de ambiente, o tipo de clima que existia na TV Globo nesses 3 momentos. Quer dizer, eu entrei na Globo em 86, setembro de 86. Então eu peguei um meio ali desse segundo momento em que, por exemplo, o Globo Repórter era um programa que ficava pendurado, às vezes ficava ameaçado de ser tirado do ar, entendeu? Porque ele estava enfrentando uma concorrência. Era um outro cenário. A Globo ainda é muito hegemônica, muito publicidade, então nem se fale. Mas ainda um cenário completamente diferente da década desse período anterior aqui. E mostra como é também... Aí é importante também que eu procuro mostrar no livro, como é que o modelo que a TV Globo, que foi criada a TV Globo, ele foi sendo também transformado pela sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso? E não é uma notícia boa, eu acho. Assim, a TV Globo foi criada para ser uma televisão para a classe média. Ela teve primeiro um primeiro momento de baixaria ali, Chacrinha e Dercy contra o Flávio Cavalcante ali para se consolidar, mas depois... Até o Homem de Sapato Branco. Né? Isso também. Assim que o Boni viu que não precisava mais do Chacrinha e da Dercy, rifou os dois e passou a fazer uma programação de qualidade e tal, e buscando a classe média. Até porque o tipo de anunciante começou a ser mais sofisticado, começou a ver... Não é igual hoje, né? Hoje você vê os anúncios da TV Globo e fala, só tem varejo, só tem aquela gritaria de varejo. Cadê os anúncios de carro, os anúncios de produto de consumo sofisticado? Sumiu. Então, deve ser outra realidade. Não, é outra realidade, né? Então é o seguinte, eu acho que a TV Globo foi sendo puxada para a miséria brasileira. O que eu quero dizer? Se você pensar bem, o que a concorrência que a Globo enfrentou a partir de meados dos anos 80 e até os dias de hoje, ela foi sempre de baixo, puxando ela para baixo. Do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de entretenimento com alguma responsabilidade social, vamos dizer assim, então, isso para mim fica muito claro na história. A empresa foi sendo... o Brasil não melhorou como se esperava. Ou seja, a Globo teve que deixar de ser essa empresa referencial. E o maior sintoma disso é o que acontece na virada dos anos 2000. Mas sempre foi de massa, né? Não. Pois é, mas ela está perdendo. Porque essa massa... começou a alimentar a concorrência. Tá? Na virada dos anos 2000, o que aconteceu? A Globo foi buscar na concorrência tudo que estava fazendo. Foi lá pegar a Ana Maria Braga, foi pegar o Luciano Huck, foi pegar o Serginho Grosman, foi pegar... limpou o mercado, secou o mercado, em vez de... Foi uma opção, assim, em vez de investir, usar o parque industrial moderno que ela tinha, os equipamentos, o elenco,
a qualidade dos seus profissionais para tentar criar, inovar e avançar como TV, ela falou assim, não, esse país não quer isso. Isso foi a conclusão da era da Marluce. Assim, nós temos que prestar atenção no país para o qual a gente está. E esse país quer o quê? Ele quer uma pessoa como a Ana Maria Braga. Veja bem, eu não estou falando mal da Ana Maria. Ela é uma profissional, tanto é que é o segundo maior salário da TV Globo, que eu saiba. Então tem esse fato de a distribuição de renda do Brasil, que em vez de melhorar, ela ou ficou estacionada ou piorou, o que significa que o nosso povo teve menos acesso à educação, menos acesso a ter uma expectativa de um tipo de entretenimento de maior qualidade. Eu acho que isso foi puxando a Globo para a realidade brasileira. É como uma Ferrari que, em vez de pegar uma autoestrada, entra numa estrada cheia de buraco, que não adianta nada você ter uma Ferrari. Vai ficar caro. É melhor você pegar um Jeep. Aí você passa nos buracos todos, a Ferrari vai ficar parando. Ih, para, tiro, levanta, entendeu? A Ferrari de zilhões de reais, entendeu? Fazendo essa imagem, é o que eu, do ponto de vista de fluxo da história, é o que eu procuro contar. Vai ficando claro que a Globo vai deixando de ser a vanguarda, mas aí é preciso também fazer justiça o seguinte, é o famoso senta aqui para fazer, entendeu? A Globo não faz mais coisa boa, mas aí você vê para onde o anunciante estava indo e o que o Ibope estava dizendo, entendeu? O que o Ibope estava falando. Então o reloginho do Ibope famoso, que antigamente era uma bobagem, ficava lá mostrando a audiência, virou o programa de maior audiência da Globo, dentro da Globo. Que é, caralho, quanto vai dar o programa hoje? Vai subir, vai descer, entendeu? Sabe? Então é um pouco isso, é uma história um pouco triste, porque a Globo ficou mais parecida. Ela mantém a qualidade técnica dela, mantém uma equipe comercial competentíssima e muito eficiente para manter o faturamento e tal, mas eu acho que ela está ficando está sendo obrigada a ficar cada vez mais parecida. Sem contar, evidentemente, não podemos esquecer que TV aberta hoje é apenas uma das plataformas. Você tem o streaming, você tem tudo aí que está tomando muito mercado. O maior concorrente da Globo não é o SBT, não é o Record, não é a Record, é o YouTube. A preocupação da TV Globo é com o YouTube, entendeu? E ali fica ali, às vezes, 17, aí o YouTube 13, entendeu? Aí depois vem SBT, lá para baixo, entendeu? Então, isso é que é triste. Assim, triste no sentido de que a gente não pôde ter uma qualidade maior porque o país não deixou. Assim como hoje, certas coisas os brasileiros não podem fazer. Nós temos gente passando fome ainda, nós temos problemas seríssimos, gravíssimos, porque o país não... Problema no século XIX. Sem querer fazer nenhum proselitismo no político. Século XX. Tudo bem, Ernesto? Otávio, tudo bem? Tranquilo. É sobre você, no segundo volume, você deve falar sobre o Projac, né? Que foi uma inovação, né? Sim. Eu trabalhei no Projac em 96, estava no início. Eu era prestador, eu não era funcionário, né? Sim. Então, ali eu percebi o que se chama o padrão Globo de qualidade. Sim. Por quê? Porque eu era formado em engenharia de computação e eu atendia autores de novelas. Sim. Autores de novelas. Isso me impressionou bastante. Isso me impressionou bastante. Porque uma pessoa formada em engenharia de computação atender para processador de texto. Sim. Tirar dúvida e tudo. Essa implantação começou ali no Projac, do padrão Globo de qualidade, ou já veio lá atrás? Não. Obrigado. Esse preciosismo com a tecnologia e tal, isso é do Boni, lá do início. Assim, ele foi o Boni que, por exemplo, ele na questão da grade comercial, por exemplo, ele estabeleceu o seguinte, olha, acabou essa zona de ficar cada um fazendo um filme do tamanho que quiser e tal. Estabeleceu, não existe comercial com mais de 30 segundos. Os blocos de publicidade têm que ser prazerosos, como a própria programação da TV Globo. Não pode ter anúncio feio, ruim, e por aí vai. E aí, no que diz respeito à qualidade, à obsessão com a gravação, a qualidade da imagem, de tudo, isso aí, por exemplo, a Globo se transformou no maior cliente mundial da Sony.
E não para televisão, para equipamento de televisão. Então, você tem, ao longo da história, você tem, tanto é que tem alguns episódios que são só sobre engenharia, esse tipo de história. Tá? A chegada da cor, por exemplo, a cor, ninguém, nem Daniel Filho, nem Boni queriam que a cor fosse implantada da maneira apressada com que foi. Eles queriam, por exemplo, o Bem Amado, que nós todos assistimos aquela loucura de cores, um absurdo, cara, todo mundo tinha uma roupa amarelo-limão, a outra, todo mundo querendo aproveitar todas as cores existentes em cada take, entendeu? E o Daniel queria usar essa novela como teste e um aprendizado para a cor, mas ela ser exibida em preto e branco. Mas eram os militares que estavam... Havia uma influência muito grande do Ministério das Telecomunicações nas decisões tecnológicas das emissoras de TV. Então a Globo foi muito... essa questão vamos devagar com a cor, a implantação da TV digital depois, já muitos anos depois, a televisão, a chamada HDTV, de alta definição, e também agora ponto 3, né, a TV aberta ponto 3, que estão 3.0, desculpe, que eu não sei nada muito sobre ela. Mas essa obsessão com a qualidade, ela vem desde o início, e também porque é o seguinte, quase todos os grandes executivos pioneiros da TV Globo vieram da publicidade. E a publicidade é, por excelência, uma atividade em que o cuidado com a qualidade do conteúdo é muito grande. Entende? O Boni veio de agência, né? O Walter Clark veio de agência. Olha esses dois. Só esses dois já diz tudo, entendeu? Então, acho que é muito anterior. Obrigado. Ernesto. Opa. Oi. Aqui. Regina. Ô, Regina. Fala, querida. Eu estou pegando um gancho que você falou, que ficou muito claro para mim quando você falou assim, eu entrei na época da Marluce. Marluce? Não foi isso que você falou? Não. Não pegou? Não, eu entrei em 86. 86. Mas aí você fez alguma referência a uma queda de qualidade. Sim. Com a entrada da Marluce. Não, veja bem. Você quer que eu fale sobre isso? Eu quero. Não, é o seguinte, essa pergunta vale um capítulo da novela, mas tudo bem. É só noveleira. Não, porque é o seguinte, a Marluce foi um instrumento, no bom sentido, dos Marinho, para efetivamente tomar conta da TV Globo à medida em que o Dr. Roberto ia ficando cada vez mais ausente, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui entrevistar o Boni, eu falei assim, Boni, eu fiquei pensando aqui que seria muito difícil alguém contar a história da TV Globo, porque eu fiz uma pesquisa no que eu escrevi até agora. Aí eu disse para ele, você tem 600 menções ao seu nome e tal. Aí ele ficou todo satisfeito, evidentemente, mas é verdade. Então, o Boni tinha uma liderança e um carisma e um estilo também, numa época em que a Globo podia jogar uma minissérie inteira fora. Tá? Uma época em que a Globo... E mais, quando a Marluce começou na Globo, a Globo não estava dando quase igual, não estava dando prejuízo, mas não estava dando lucro nenhum praticamente, ali no início dos anos 90. Quer dizer, não foi assim. Os Marinho, aliás, foi por aí um pouco que eles começaram a trabalhar a substituição do Boni pelo desempenho financeiro, um faturamento pobre, assim, muita despesa e uma margem muito pequena, sem poder, entendeu? Então, quer dizer, e a Marluce foi a pessoa que chegou e falou assim, vamos começar a economizar, racionalização e tal. E aí você tem que pensar o seguinte, teve um lado político, que é isso. Eles queriam um executivo, ou executiva, no caso, que fosse tomando conta da emissora. Ao mesmo tempo, essa executiva tinha, na sua qualificação e na equipe que ela levou para a Globo, a expertise de enxugar e de racionalizar custos e tal. Ou seja, foi uma decisão para preservar a empresa na visão dos Marinho, dos irmãos, né? E que havia muito desperdício mesmo.
havia uma gastança muito grande, entendeu? Então, o papel dela foi esse mesmo, de vamos dar rentabilidade. E o que aconteceu? Começou a dar rentabilidade. Mas caiu o padrão, né? Caiu o padrão, mas também está o negócio. Caiu o padrão um pouco também pelo que eu falei agora há pouco, entendeu? Pelo grau de exigência, que já não era tão, entendeu? Para que gastar tanto se a gente fizer uma novela assim, assado, ou um programa assim, assado? Por exemplo, a própria opção por apresentadores de auditório, como foi o caso do Faustão, muito, muito antes, mas o Luciano, a Ana Maria Braga, não de auditório, né? Porque é muito mais barato, né? Claro. Um Luciano Huck, uma Ana Maria Braga, um Serginho Groisman, um Faustão, junto os 5, fica muito mais barato do que você fazer 5 grandes novelas, entendeu? A novela é muito cara. Então, você trabalhou lá, você sabe. Era um negócio. Então, o que aconteceu? Eu acho que foi um momento de também... Acho que a Marluce foi a intérprete de um cenário de audiência e de economia no Brasil, de capacidade de consumo do Brasil, em que fez baixar o nível de exigência também. Então, eu acho que é muito fácil você... Se você quiser criticar, comparar tudo que foi feito na época da Marluce com a época do Boni, sem levar em conta esses fatores, eu acho que é injusto, entendeu? Você tem que levar o contexto em que cada um, assim como depois vieram o Schroeder e veio o Amaury, entendeu? Cada um com uma característica e pegando um cenário diferente, entendeu? A questão é a seguinte: se a empresa continuasse no padrão que ela tinha nos dias atuais, ela existiria ainda hoje? Eu não sei. Não sei, entendeu? Então, eu acho que tudo é mais complicado, né, Regina? Assim, não existe preto no branco. Assim, esse livro está me ensinando muito isso. Assim. Não existe. Inclusive as pessoas que são personagens desse livro. Tem gente, alguns têm momentos que tiveram atitudes edificantes. Essas mesmas pessoas, às vezes, teve outro momento que não foi tão edificante, entendeu? Não tem nenhum bandido, nenhum mocinho, entendeu? Sabe? São histórias humanas de uma empresa que se mistura com a própria história do Brasil. Eu sei que o Érico está querendo falar, e o Érico é uma pessoa que pode até, Érico Magalhães, que foi um executivo importante, decisivo, não só na época da Marluce, como também na época da dívida da Globo. Mas, por favor, Érico. Eu queria só dar minha visão sobre 2 aspectos, sobre qualidade, né, que está sempre associada a Boni, que não tem a menor dúvida sobre tudo que ele fez e continua fazendo hoje o que ele bolou lá atrás. Mas como eu trabalhei muito perto com a Marluce, eu queria dar a minha visão, não quero necessariamente a verdade, sobre 2 atos de enorme qualidade. Eu queria te perguntar, a qualidade da Globo antes ou depois do Projac, em todos os aspectos. Sabe quem quis criar o Projac e criou? É verdade, ela. A Globo News, que foi dentro de uma estratégia que você falava há pouco, da mudança da tecnologia, porque enquanto a televisão aberta dominava tudo, 100% de audiência num determinado dia. Mas quando você começa a segmentar o interesse do público em qualquer negócio, chocolate, carro, o que seja, veja agora a entrada dos chineses, o que está abalando a indústria brasileira. Lá atrás, Roberto Nineu e Marluce criaram a Globo News, que tem uma importância enorme na cultura e no jornalismo brasileiro. Você tem toda a razão, Érico. Terceiro, tudo que cada um faz, como você bem colocou há pouco, tem a sua contribuição daquele momento. Você não pode separar do contexto. Não pode generalizar que um fez qualidade, o outro não fez qualidade. Um fez isso, o outro não fez aquilo. Que o doutor Roberto, por exemplo, a população caiu, mas também se segmentou. A internet, que foi outra coisa que a gente saiu na frente com a Globo.com. Quem fez a Globo.com? A Marluce. Depois vieram as redes sociais, já sem ela, que estão invadindo o Globoplay, etc, etc. Então, a Globo e os Marinho, que convivi perto,
tem essa capacidade de se adaptar ao novo, ao que vem, sem abandonar. E se o público da televisão aberta é o público das classes CDE, alguma B, alguma A, é para eles que tem que ser atingido. Quando a Marluce trouxe Serginho Grossman, trouxe Ana Maria Braga, trouxe Luciano Huck, não era porque ia ser popular, é porque a grade de apresentação, desde que saiu Chacrinha, etc., não tinha programa de auditório, a não ser do Faustão. Sim. Então, as razões não são essas do absolutismo de um lado para outro. Com certeza. São as de que a criação, naquele momento, exigia isso. Seja com produtividade, porque de verdade se precisava da produtividade, não tinha rentabilidade nenhuma. Uma empresa que não tem rentabilidade é igual a eu, a você, que não geramos nenhuma poupança para os investimentos que a gente quer fazer. Não teria qualidade. Porque a gente ia gastar mais do que receberia. Isso está contemplado no Não, livro. eu sei, assim, mas na sua apresentação aqui não foi contemplado e eu queria deixar registrado. Deixa eu só dizer. Primeiro, eu concordo contigo com relação ao papel da Marluce no contexto, no exemplo que você deu do Projac. Muita gente não queria o Projac e o Projac virou um diferencial absurdo de qualidade de tudo. De qualidade, sim, sem dúvida. Em relação à Globo News, também essa visão dela. Mas o que acontece? Você não muda uma empresa. Isso foi traumático. A gente não pode negar a característica dramática e traumática de uma mudança como essa. Quer dizer, de uma realidade do tempo do Boni, que fazia parte de um contexto de audiência e de economia do país e tudo mais, e você não muda disso para uma situação em que você acabou de descrever muito bem o que era necessário fazer, sem que isso seja traumático. E é o que o livro vai contar. São histórias humanas. A definição de classe A no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma pessoa de classe A era uma pessoa que tinha a geladeira em casa, uma máquina de lavar e um ar-condicionado. Isso era a classe A. E mudou completamente. É difícil você passar pela Rocinha, por exemplo, e não ver em cada cômodo da casa um aparelho de ar-condicionado, que antes era o caixote e agora passou a ser o split. Só para acrescentar, que acho que vale a pena, já que está lembrando as transformações que a TV foi obrigada a fazer diante da mudança da população, né? Citando que as decisões que Marluce tomou, as decisões que eram tomadas pelo Boni, temos que pensar nessa transformação profunda, social, econômica, da sociedade brasileira. E não apenas no Sudeste. Sim, vale a pena lembrar. Desculpa, acho que não podemos continuar falando do assunto sem chegar olhar o país em volta, ao dinheiro. Claro, o país em volta. Cabe a mim informar que a fita está acabando, nosso Ted Boy Marino não quer parar de lutar. Então, Ted Boy Marino, para, que a fita acabou e nós vamos descer por fora. Último. Fala, Nelson. Você acha que... Você falou do custo da novela. Você acha que a novela é um formato superado? Que o pessoal está se acostumando a ver séries mais curtas? Jobim, deixa eu te falar rapidinho. Faz 30 anos que a imprensa está fazendo obituários da telenovela brasileira. Eu não arrisco... essa manchete eu não vou fazer.